querida Meire, boa noite. Boa noite, Anali. Boa noite para o pessoal. Boa noite. Eu chamei hoje a minha equipe do Método Gás. Falei muito bem de você. Falei, olha, pessoal, a Meire vai arrasar. Ela, com essa questão de equipe, ela nos dá uma aula, que é o que eu estou esperando hoje de você. Vamos lá, então. Falei para o pessoal mandarem perguntas. Então, acho que a gente deixa um pouquinho separado depois, para a gente te encher de perguntas, Meire. Tá bom, combinado. Então, vou me apresentar. Para quem não me conhece, quando as primeiras pessoas que entram, dá para acenar. Eu acho uma fofurice isso, interagir com eles. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Anali Bilan, sou consultora especialista em gestão gastronômica, aplico o método GAS, sou formada em gastronomia, em chefe de cozinha e já sou consultora há alguns anos. Eu vou deixar os anos para lá porque eles denotam muito tempo, né? Eu tenho uma pequenina experiência. E aí, Meire, conta de você um pouquinho para nós. Não vale contar a idade. Até porque você é uma menina. Boa noite, pessoal. Eu sou a Meire Ferreira, eu sou farmacêutica, coach, mentora. Hoje eu trabalho com coaching e mentoria para liderança, para quem quer desenvolver a sua liderança, ou para aquelas pessoas que estão fazendo, já têm uma equipe, mas sentem que fazem e não chegam onde desejam. E além disso, também eu tenho um curso sobre os princípios da contratação, que eu tenho um curso que está hoje na Udemy com os princípios da contratação. Ok. Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre o quê? Como que você lida com a sua equipe? Como que é o teu feedback? Conversar sobre o desempenho do teu liderado. É difícil você falar pontualmente algumas situações. Como que você lida com isso? Mas antes disso, eu combinei com a Meire falar bem rapidinho sobre o nosso método, né? Que é um dos pilares bem importantes, essa proximidade do líder com o liderado, do dono, do gestor, seja quem for, com a equipe, né? Essa coesão é algo que nós prezamos muito no método GAS. E o que é o método GAS? O método GAS foi desenvolvido especialmente para atuar em bares, restaurantes e empreendimentos gastronômicos, né? Ele consiste em diversos passos, como é um método, né? Ele tem o que nós devemos fazer certinho para que o processo realmente flua e ocorra um desenvolvimento no teu empreendimento. Um desenvolvimento do que, Anali? Financeiro. Nós garantimos, né? Garantir acho que é uma palavra um pouco pesada, né? Mas a gente gosta de dizer que 5% do seu CMV desce com o método. É um método que é aplicado, não é mágica, gente. Não é do dia para a noite. É de 10 a 12 meses. E tá os oizinhos aqui. De 10 a 12 meses, né, o passo a passo nós aplicamos junto com a equipe. Existe uma mudança de paradigmas, de visão, então o desenvolvimento acontece desde as compras, desde o atendimento, desde a coesão da equipe, até a liberdade do proprietário, né? Ele não vive mais no ciclo do urgente. Ele não acorda pensando desesperado, Meire, tipo, meu Deus, tenho isso, tenho aquilo. Não. O empreendimento vai funcionar como o corpo humano. Agora eu não preciso pensar ali, sangue, vá para tal lugar. Tenho que respirar. Não, as coisas acontecem. E essa é a bandeira do método GAS. Mais lucro e um trabalho apaixonante. Você tem que trabalhar, mas você tem que ter a sua vida pessoal também. É isso que nós defendemos. É uma das filosofias. Dentro dessa filosofia, uma das top 3 chama-se... do método GAS, chama-se... ai, gente, tá me dando branco. Deixa eu ler aqui, né? Eu não tô acostumada com essas lives, eu fico nervosa ainda. Tá tudo certo. Quando a gente conversa, Meire, que a gente fica 1h30 papeando, não acontece isso, né? Acho que a gente não faz mais live, a gente grava o nosso bate-papo e coloca aqui, fica muito mais fácil, né? Mais informal, eu acho. Então, é o ciclo GAS diário, né? Então, todos os dias, isso é a parte mais difícil da gente colocar num projeto, o proprietário entender 5 minutinhos, 7 minutinhos, sentar com a equipe e fazer o quê?
não é o feedback que você vai falar conosco daqui a pouco. É o feedback assim, pessoal, o que não aconteceu, o que deu errado ontem, o que não funcionou, faltou na produção o quê? O atendimento estava o quê? Ir anotando realmente, pegar um caderninho e ir anotando, e no dia seguinte conversar e não impor para a equipe, trazer a equipe para o jogo. Joãozinho, o que você acha que a gente pode fazer para isso? Equipe, qual é a solução para aquilo? Temos que aumentar o ticket médio. Pessoal, o que a gente faz? Trazer a equipe para o jogo. Então, diariamente, 5, 10, 15 minutinhos. Se ocorrer um problema, trazer para a equipe, trazer a solução, né? Porque a melhor forma de solucionar um problema é em equipe. E é muito mais fácil você vender uma ideia construindo ela em equipe do que você falar, olha, é assim e ponto. Então, esse é um dos princípios importantíssimos do nosso método. Agora, Meire, é contigo, garota. Foi muito interessante isso que você falou, né? De trazer o colaborador, e essa é uma grande dificuldade que a gente tem. Como que eu vou trazer as pessoas para perto de mim para que aquilo que precisa ser feito funcione? Só que ninguém melhor para dizer se aquela atividade está certa ou não do que o colaborador. Muitas vezes você tem um processo que ele está estruturado, um procedimento, um manual, ele tem ali a ordem que você quer seguir. Só que quando o teu colaborador coloca aquilo em prática, ele vê que não está legal, que na prática não funciona naquela ordem que você colocou. E aí você pode ter vários problemas, de repente, de entrega, de produtividade. Então, quando você pergunta para eles o que eles acham daquilo, a resposta vem automática, a gente nem precisa sofrer. Muitas vezes o líder sofre com coisas que a sua equipe mesmo está sinalizando, só que a gente não enxerga constantemente que precisa mudar. E esse alinhamento, ele é muito necessário de você fazer uma conversa aí de 5, 10 minutinhos, de repente, no final daquele turno, conforme vocês trabalham, ou depois no dia seguinte, para alinhar expectativas, né? Então, muitas vezes os líderes têm medo de fazer o feedback. E a gente entende, porque quando você está fazendo um feedback, você está dando um retorno sobre um processo. O que é o feedback? É um retorno de um processo. O feedback é também a arte de ouvir, é uma via de mão dupla. Você vai falar e você vai ouvir também. E o feedback é alinhar expectativas. O colaborador precisa saber onde você quer chegar com a tua empresa, o serviço que você quer prestar, a qualidade do serviço que você quer prestar. Ele precisa saber disso e ele só vai saber se você falar. Então, quando você tem essa troca, fica mais fácil. Mas mesmo assim, pode-se chegar num ponto de dizer, mas de que forma que eu vou fazer uma reunião de 5, 10 minutos com os meus colaboradores para a gente alinhar isso? Eu tenho medo, eu posso trocar os pés pelas mãos, né? De repente aconteceu alguma coisa ali na noite anterior que trouxe um prejuízo ou que foi algo errado. Como que eu vou me sair com isso tudo? Então, a gente precisa pensar no feedback de uma forma um pouco mais leve. Porque nós estamos o tempo todo recebendo e dando feedbacks. Aí tu pode falar, mas Meire, como assim? Não tô entendendo. Perceba, se você tem filho, quem tem filho aqui sabe, ou, né, quando você pode lembrar aí dos seus pais também. Começou a falar, ai, parabéns, começou a falar, que bonitinho. Ou, de repente, tá numa situação de perigo. Sai daí, você vai se machucar. Isso é um feedback, é um retorno sobre um processo que foi feito, sobre uma atividade que foi feita, um comportamento, uma ação. Então, nós já estamos naturalmente recebendo e dando esses feedbacks. Isso é bastante importante da gente pensar. E esse feedback que você colocou, que acaba sendo isso também, né, Anali, esse alinhamento das expectativas, a gente pode tratar ele como um feedback informal, né? Informal em que sentido? No sentido de que você pega algo fácil ali, né? Que você pega algo mais simples, uma atividade corriqueira, e você já corrige e alinha com a equipe. O que é que eu gosto de pontuar no feedback informal? Se for algo que apenas um colaborador fez de errado, de equivocado, alguma coisa que ele se atrapalhou, ele conversa com ele em particular, para que a gente consiga expor a situação e não aquele colaborador. Tá? É importante você conversar com o grupo a respeito do que aconteceu, mas sem ficar cutucando, colocando o dedo na ferida daquele colaborador. Se precisar, faz esse feedback de uma forma individual, traz esse colaborador e pergunta para ele o que aconteceu.
Quando você fala um feedback informal e individual, você quer dizer a nível corretivo? A nível corretivo. A nível corretivo. Porque a gente pode pensar em dois tipos de feedback. Você vai ter o feedback positivo e você vai ter o feedback corretivo. O feedback positivo é aquele, está certo, vou continuar. O que acontece? É aquela situação que a gente conversou na semana passada. O óbvio só é óbvio quando é dito. Se o colaborador, exatamente, se o colaborador está falando, está fazendo algo que está certo, eu preciso sinalizar para ele que aquilo está certo. Eu preciso dizer, ok, Anali, tá certo, parabéns, você é a pessoa certa para fazer isso. Você tá no caminho, olha só como você tá melhorando. O colaborador percebe que eu noto o que ele faz e o progresso dele, e ele também entende que aquele caminho que ele está trilhando está certo. Quando é algo que eu preciso corrigir, eu preciso dar feedback da mesma forma. Olha, não tá certo, o que aconteceu aqui? Vamos alinhar. Então, você precisa estar o tempo todo dando feedbacks. Esses feedbacks que eu tô falando aqui para vocês é um feedback informal, tanto corretivo, né? Mas ele é informal. E o que você pode organizar também é para fazer um feedback formal, um feedback estruturado, né? Que seja algo mais robusto. E esse feedback formal, que eu chamo assim, né? Informal e formal. Esse eu oriento fazer pelo menos a cada 6 meses. Pelo menos a cada 6 meses. O ideal é no intervalo de 2 a 4 meses. Onde você vai pontuar tudo aquilo que é importante para você, que se tem uma continuidade, que você vai pontuando ali. E nesse intervalo, entre um feedback formal e outro, vamos supor que seja aqui 4 meses. No intervalo desses 4 meses, você vai fazendo feedbacks informais. Tá, esses feedbacks formais, nós conversamos sobre isso, seria realmente sentar com o colaborador, se tem um gestor acima dele, sentar com os cargos, né, de confiança, com gestores, e avaliar esse colaborador, mas sem colocar ele numa parede, né, sem atacá-lo, né, porque algumas pessoas vão de uma forma que o colaborador sente ali realmente acuado, né. E esses feedbacks daí teriam, o que você indica, Meire? Um mapeamento, eu creio que eles têm que ser iguais para todos os funcionários, só focando na função de cada um. Como que você vê isso? Exatamente, você precisa ter clareza do que aquele colaborador tem que fazer. Isso no curso de contratação, dos princípios da contratação, é um dos princípios da contratação, você ter uma descrição estruturada e muito bem planejada da vaga que você quer. Você vai avaliar o colaborador com base no quê? No trabalho que ele desenvolve. Mas que trabalho? Né? O que é relevante para você? Para que você faça essa avaliação formal? Que atividades que ele precisa desenvolver e que você precisa estar constantemente avaliando com ele. Então, se você tem várias funções, você tem 3 funções aí no teu restaurante, né? No teu negócio, 3 funções, vamos supor que seja isso. Você vai ter um processo estruturado de cada uma daquelas funções. Se esse colaborador não exerce, por exemplo, a função de atendimento, ele não precisa ser avaliado por isso. Você tem que ser lógico, senão você vai causar ali uma dúvida nesse teu colaborador. Ele vai ficar, como assim? Eu não faço isso, estou sendo cobrado, né? Para que você tenha uma clareza, que seja algo linear e claro. Então, você vai fazer uma descrição das funções bem detalhada, no capricho, e aí, com base nisso, você avalia. E ele precisa saber da avaliação que você está fazendo. Muitas vezes gera medo no colaborador de participar de um feedback, principalmente se você nunca fez. Ele vai dizer, opa, o que é isso? Agora tá me avaliando, vai me chamar para conversar, vai me pôr na parede? Então, é muito importante. Isso acontece. Aconteceu comigo, isso acontece, é normal. E o que acontece? O feedback, ele não é uma coleta de informações para escolher quem você vai demitir. Né? Ele não é um momento para você criar atritos e desconfianças. Ele não é um momento onde você vai julgar, onde você vai partir a tua avaliação de achismos e acusações baseadas em fofoca. E ele não é um espaço onde só você conversa. Você vai conversar, mas você vai ouvir. Então, como que você pode organizar um feedback para que fique mais tranquilo, né? Vamos se dizer assim. Você chama esse colaborador, ele pode saber, a cada 2 meses, 4 meses, o meu chefe vai me chamar e conversar comigo, ok.
Mas assim, não começa já dizendo, olha só, eu tô com uma avaliação tua aqui, é isso. Não. Conversa com ele, pergunta como ele tá, pergunta o que ele tá achando do trabalho, sabe? Traz uma sensibilidade maior. Quando a gente fica num local seguro, e você precisa proporcionar isso enquanto líder, quando você proporciona um local seguro para o teu colaborador, ele vai se tornar mais permissivo para ouvir isso que você está falando. É diferente de chamar e, como você falou, colocar na parede. Não, você chama, conversa, ele vai criando essa rotina. Ele sabe que ele vai sentar, que ele vai conversar, que vocês vão rir um pouquinho, né? Vão dar Ele não fica reativo, né, Meire? Não. Ele não fica reativo, ele não tá lá com pedras nas mãos, tipo, eu tô aqui, eu preciso me defender de tudo que eu vou ouvir aqui. Isso. A questão não é essa, a questão eu vejo esse feedback, essa avaliação como crescimento. Até porque durante o processo que você está dando feedback, você está ouvindo ele também está falando de você, mas olha isso, você não olhou aquela situação, né, que nós até comentamos, isso é super importante, ter é uma conversa formal, mas é uma conversa, ninguém está ali para julgar ninguém, né, para pontuar, sim. Você precisa primeiro esclarecer para ele o que não é, né? Então, tudo isso ali que eu falei é o que não é. Você pode, se você vai fazer a primeira vez, você pode conversar com a tua equipe e dizer, olha, eu quero começar a fazer feedbacks, né, para a gente melhorar o desempenho. O que acontece, Nali? Você tem um projeto maravilhoso e você quer ter, né, que as pessoas tenham um lucro. É isso que você quer também, né? Que tenha um bom atendimento, tenha um processo, mas que vise o lucro. Só que o que acontece? A empresa não vai se fazer sozinha. Esse processo não vai se fazer sozinho. Quem vai desenvolver esse processo são as pessoas. Se as pessoas não estão desenvolvidas e não recebem esse feedback constantemente, a tua empresa não vai crescer. Então, o líder precisa fazer feedbacks, ele precisa sentar e conversar. Se ele não senta e conversa, as pessoas não se desenvolvem. E se as pessoas não se desenvolvem, o negócio não se desenvolve. A empresa não se desenvolve. É um espelhamento, né? Exatamente. Exatamente. E o que você precisa saber também é conversar com cada um de forma individual e personalizada. Tá? Então, tem alguns colaboradores que eles têm um perfil mais de fazer, né? Mais executivo ali. Esse perfil de profissional é um perfil que você não precisa enrolar muito num feedback. Você pode fazer os mesmos pontos do colega, mas talvez você não precise de muita conversa, porque ele tem um perfil mais de ação. Ele já vai entender o que você está pedindo. Se você colocar para ele um desafio, ele já vai, opa, me desafiar, eu vou fazer. Tudo depende também de cada perfil de profissional, né? Então é importante que você aprenda a olhar esse teu colaborador. Durante um feedback você vai falar, você vai colocar o que você precisa, mas a gente tem que estar muito aberto para perceber aquilo que não é dito. O que o meu colaborador não está dizendo e que pode, em algum momento, estar mexendo com ele na execução daquela atividade. Por isso que eu digo que é uma via de mão dupla, não é um momento onde só o líder vai falar e vai pontuar. Você precisa dar espaço para que aquela pessoa também fale e vá se sentindo segura. Por isso que a gente, no começo ali, você conversa, né? Dá uma relaxada e depois você começa realmente a personalizar. Você vai escolher um momento e um local adequado. Se você não tem tempo para fazer, não faça. Mas coloque na tua agenda mesmo como capricho, como um compromisso que você tem com ele. Quando você faz feedbacks bem feitos, os colaboradores pedem para fazer. Eu cheguei neste cúmulo de eles pedirem para fazer. Meire, quero feedback, eu quero saber como eu tô. Mudei, tá funcionando, né? Isso aí. Ó, a Ellen escreveu aqui, identificar o potencial de cada um da equipe. Exatamente. Exatamente, né? Você não adianta você querer pôr um mouse para escrever. Ele não vai. Exatamente, né? Exatamente. Cada um tem a sua função mesmo. Aproveitando um pouquinho, pessoal, toca aí no aviãozinho, chama a equipe, chama os amigos que são líderes, que não é só para bares e restaurantes, essas dicas da Meire, não é, Meire? Isso aí, é para toda a liderança. É para toda a liderança, todo gestor, então ali aperta no aviãozinho, chama amigo, chama tio, primo, o pessoal que você conhece que trabalha com isso na área. As dicas da Meire são extremamente importantes, eu às vezes dou uma cortadinha nela, mas ela não fica brava comigo, né, Meire? É para isso mesmo.
É para isso, é um bate-papo, né? A gente tá na sala de casa. Eu tô com o meu chazinho aqui. Então chama a galera, chama o pessoal e, por favor, vão conversando com a gente aqui, vão mandando os feedbacks de vocês, que nós queremos os seus feedbacks também. E chame o pessoal aí, as perguntas também, que depois a Mary vai responder. Isso Continua aí, garota. Até colocar um comentário ali, ó. O simples é genial. Gente, é isso mesmo, entende? Não é para enrolar, não. É o arroz com feijão que funciona. Não tem o que fazer. Né? Sem inventar muita coisa. Mas o que acontece? Às vezes a gente fica perdido porque não sabe o que avaliar. O que eu vou avaliar? Eu vou fazer um feedback para falar o que para o meu funcionário. Por isso que você precisa ter uma estrutura daquela função. O que você exige naquela função? O que é o ideal daquela função? De comportamentos, de cursos, de repente, que precisam ser feitos, né? Coisas que você realmente sabe que são relevantes para que você analise, então, aí num feedback formal, né? Uma outra coisa também é a gente sempre avaliar o comportamento deste colaborador e não ficar avaliando ele e julgando ele. Porque isso é uma coisa que dá muita diferença. Eles sentem muito isso. Então, você começa quebrando gelo, dá aquela relaxadinha ali. O líder, no começo, também fica nervoso por fazer este feedback, né? Então, a gente tem que cuidar para não se atrapalhar, não falar besteira. Isso daí pode acontecer, né? Então, a gente tem que se segurar. Por isso que você precisa ter algo estruturado. Porque aí você segue aquele passo a passo, não vai ter erro, você não vai se perder e vai dar tudo certo. Então, você vai sempre avaliar a situação daquilo que aconteceu, né? Aquele comportamento que aquele colaborador teve, e você pode colocar também um impacto que teve, um impacto negativo, por exemplo, que essa ação que ele fez pode ter. Porque aí você está analisando o comportamento, você não está dizendo, olha, você fez isso, você fez aquilo. Não. Não está acusando. Não está acusando. Aqui tem que entrar muito a comunicação não violenta, né? Você observar aquilo, você lidar com o fato. Observar aquilo que aconteceu, pontuar com ele o comportamento que teve e o impacto que aquilo causa. Naturalmente, ele já vai saber o que fazer. Muitas vezes você nem vai precisar falar, só que você precisa sinalizar para ele o que está legal e o que não está legal também. Ó, escreveram aqui a Roseli, toda a delicadeza é bem-vinda. Sempre, né? Eu acho que a comunicação violenta, ela não gera resultados, pelo menos não positivos. Não, ela gera resultados, mas não positivos, exatamente isso. Então, a gente tem que cuidar. Às vezes gera aquela dúvida assim, o que será que o colaborador quer, né? Gente, ele quer a mesma coisa que você quer. Ele quer a mesma coisa que você quer. Se você quer ser tratado bem, seu colaborador quer ser tratado bem também. Não, por isso que eu digo que um dos pilares da liderança é o autoconhecimento. Não tem muito como você fugir disso, né? Eu não vejo muito como fugir. Eu já ouvi bastante isso, Meire, mas eu tenho dificuldade de entender o que o meu colaborador quer. Ué, ele quer a mesma coisa que você, ele quer ser bem tratado, ele quer ter resultado, ele quer ter um trabalho legal, ele quer receber elogios, ele quer ser sinalizado quando não estiver bem, para que ele possa crescer, se desenvolver, porque ele não quer ficar perdendo tempo. É a mesma coisa que a gente quer. Então, é só você olhar para você e pensar de que forma que eu gostaria de receber um feedback. Desta forma. Então, é dessa forma que eu vou fazer também. E sinalizar para a equipe. Se isso é algo novo para você, sinaliza para eles. Olha, eu estou fazendo isso, uma atividade nova. Eu não sei muito bem como fazer, mas eu estruturei dessa forma. Vamos começar e ver o resultado que tem? E se precisar no caminho, você vai reorganizando de uma forma que fique prático e que fique agradável para você e para a tua equipe também, mesmo que seja um feedback para correção. Entendi. Me fala mais um pouquinho sobre esse feedback que você dá bimestralmente, que você acha interessante. Eu fiquei com uma dúvida. Nós falamos sobre esse feedback bimestral, vamos falar bimestral, né, para ficar num geral, e alguns pontuais informais. Não seria interessante, Meire, eu ter uma pasta do meu colaborador com esses feedbacks bimestrais e ir apontando, né, escrevendo as coisas que acontecem pontualmente e acrescentando nessa pastinha do cliente? Do cliente não, do colaborador. Do colaborador. Isso é bem interessante de fazer. Você pode ter ele impresso, né? Você pode ter no computador, no sistema, dependendo da empresa. Você pode bolar várias estratégias ali.
Como que funciona o feedback? Você tem que partir de um ponto A para um ponto B, de onde eu estou hoje para onde eu vou. Como é que eu vou saber isso? Você precisa mapear. E nada melhor do que você escrever, anotar, ter algum registro ali. Então eu vou falar para vocês como eu fazia, tá? Eu elaborava... Isso, conte um pouquinho de como você fazia esse feedback para a gente ter uma ideia um pouquinho mais palpável. Por favor. Beleza. Então eu fazia assim, eu já tinha uma estrutura muito clara e definida das vagas, né, que nós trabalhávamos ali. E do que cada um deveria fazer. Então, eu tinha mais ou menos em torno de 5 avaliações ali, tá? 5 tipos de avaliações de acordo com as atividades. O colaborador fazia uma autoavaliação. E na autoavaliação é muito interessante também, né? Porque às vezes o colaborador está tendo comportamentos que você quer elogiar ele a todo momento. É algo... Ele é muito bom naquilo. Naquele comportamento, naquela ação, ele é muito bom. E às vezes ele se avalia mal. Sabe? Se você precisa dar uma nota... Aconteceu muito isso comigo. Se você... olha, de 0 a 10, quanto você se avalia em tal quesito? Atendimento, por exemplo, né? Quanto você se avalia nisso? Eu acho que eu atendo, mas eu atendo numa nota 5. Poxa, mas você é o melhor atendente da farmácia que eu tenho. Todo mundo gosta de ser atendido por você. Como que você se avalia no 5? Então, talvez ele saiba o potencial dele, né? Ele sabe que ele está atuando em 5, né? Mas ele sabe que ele podia se dedicar mais, trabalhar de uma forma diferente, né? Sorrir, não sei, algo nesse sentido. É porque aí também entra muito, por isso que eu digo para você personalizar o teu feedback. Aí entra o perfil do colaborador. Às vezes ele é esse perfil que se cobra muito. Então você precisa ajudar ele a também relaxar. Você precisa dar esse feedback. Olha, você é muito bom nisso. Por isso, você vai colocar todos os motivos que você elogia e que você gosta daquilo que ele faz. Porque quando você coloca isso, você traz para ele uma percepção de que ele já está muito bem. E será que em outras atividades ele não fica se cobrando muito também? Aí você já coloca mais esse ponto de interrogação para ele. E pode acontecer também do colaborador achar que tem um comportamento muito bom, que ele desempenha muito bem aquela atividade, mas o resultado daquela atividade para você não é bacana. E aí você vai pontuar também. Então, às vezes, nessa situação, ele pode se pontuar como 8, mas você acredita que ele está ali no 5 ainda, em que ele ainda precisa se desenvolver mais. Então, é muito importante ele se avaliar. Eu trabalhava dessa forma, uma autoavaliação. E depois, junto com a farmacêutica, nós avaliávamos aquele colaborador, eu e a farmacêutica que estava direto com ele, a liderança que estava direto com ele, e eu, que era coordenadora e responsável por todos eles, nós avaliávamos cada um individualmente. E num terceiro momento, aí era unido tudo isso. Nós sentávamos e conversávamos. Olha, a tua avaliação foi essa, você se avaliou assim, nós te avaliamos dessa forma. E ali ia esse bate-papo. E eu tinha as avaliações antigas, tinha um espaço para observações, onde ele podia colocar alguma coisa, nós também. E aí você começa a pontuar com a avaliação antiga. E é muito legal, porque em pouco tempo você já percebe as mudanças e eles também. O crescimento, é muito grande. Então, ele precisa saber se ele tá indo bem, se o que ele tá fazendo tá bacana, ou se o que ele tá fazendo não tá legal. Porque, às vezes, você, como líder, fica frustrado, não conversa bem com o colaborador que precisa, surge alguma atividade urgente, algo assim, todo mundo perde a cabeça e vira uma bagunça. É isso que a gente precisa evitar. Não que situações extremas não vão acontecer, elas podem acontecer, mas você tá mais calma, a tua equipe tá mais preparada, eles já sabem que eles estão indo bem ali, ou se acontece uma situação, poxa, olha só, mas já me pontuaram que, às vezes, eu não tô indo bem nisso, ó, o que eu vou fazer? A Mara escreveu aqui, ó, muito bom. Às vezes o funcionário é muito mais crítico que a gente. Exatamente. E é verdade, né? É muito verdade, é muito engraçado. Eles talvez acham que nunca chegaram num ponto suficiente. Isso, e você precisa ir trazendo essa tranquilidade para o colaborador, porque se ele é assim no trabalho, ele é assim em vários outros aspectos da vida. Então ele mesmo vai se percebendo, será que eu tenho essa rigidez toda
também na minha casa, também com os meus filhos, também com meu marido, também com os meus pais, também com os meus amigos? Será que eu sempre fico achando que não tá bom? Então você E com começa certeza, trabalhando... porque é espelhamento, né, Meire? As atitudes são espelhadas, a inteligência emocional reflete em todas as áreas, relacional também. Então, não é departamentalizado isso. Não, o ser humano é um só, né? Esse colaborador que está ali, ele é uma pessoa só, ele tem a vida dentro, fora da empresa, e isso é muito bacana, assim, a gente vai percebendo muito isso, e às vezes pode acontecer também de você não notar algum avanço do teu colaborador e ele te sinalizar. Ah, conta aquela historinha que eu achei o máximo. Eu acho que a Maju tá aqui também, foi com a Maju, maravilhosa. Acho que a Maju, tá se você tá aí, dê um oizinho pra nós, Maju. Ó, gostei de você. Aconteceu o seguinte, nós estávamos numa avaliação, né, com a avaliação da Maju, avaliamos alguns pontos, Maria Júlia é incrível, e algumas coisinhas a gente pontuou ali com ela também, né, coisas legais, coisas a melhorar, normal ali, né, aquilo que a gente faz. E aí ela chamou a atenção, ela disse, olha, eu concordo com isso que vocês falaram, mas tem tal coisa que eu não concordo, que vocês me avaliaram na avaliação antiga, e vocês me avaliaram na avaliação antiga, e eu melhorei e vocês não falaram. Então, isso é muito legal, né? Essa percepção que... E os colaboradores não esquecem, gente. A gente não esquece. Se você faz um trabalho bem feito, um trabalho legal, e aqui eu não tô falando de você fazer algo monstruoso, é algo simples, com a descrição da tua própria função, mas que funciona, né? Precisa ser aquele arroz com feijão que fica gostoso, que funciona. Então, isso aconteceu já também, né? De a gente fazer um feedback e, putz, esquecemos de tal coisa. E aí ela mesma sinalizou. Eu melhorei, gente. Troca. Olhe para mim. Para você ver como ela prestou atenção na avaliação anterior, como foi importante para ela, ela pegou para si e falou, não, eu vou mudar nisso. Isso é um crescimento da equipe, é um crescimento pessoal, é fantástico para a empresa. Eu acho que só tende a melhorar se feito de boa forma, né? Olha, aqui eu acho que é alguém que te conhece, João Cássio Fernandes. Muito Meu bom. Marido. Estamos então acho que você conhece. Muito bom. Estamos aprendendo com os exemplos. Eu e a Gabi estamos atentos. Boa! Ó a Carol. Ó a Mara. Entrou aqui. Ela que fez esse feedback da Maria Júlia comigo. Ó, a Mara, isso acontece com os bons funcionários. É excelente. Ah, Rosalvo, pena que você vai sair. Que bom, seja bem-vindo. A próxima a gente te avisa também. Muito obrigada. A Antunes Caroline também dando oi. Diz que chegou atrasada. Maura, que bom que você tá aqui, fica aqui. A live tá quase acabando, mas não vai embora. Né? Né, Meire? Isso aí. E deixa eu te perguntar uma coisinha que eu ia pedir para você contar essa história, mas você já contou. Conta para nós, nos nossos últimos minutinhos, qual é o resultado? Nós falamos um pouquinho, mas qual é o resultado de uma empresa adotar essa prática bimestral, trimestral de feedbacks, mas levar isso com seriedade? Esse processo, ele precisa ser levado com seriedade, tá? A gente vai, você vai fazer algo simples, como eu falei, não é nada muito... Não. É aquele simples que funciona, tá? Quando você faz isso, você sinaliza para o colaborador constantemente o objetivo que vocês têm na empresa, a importância do que ele está fazendo. Ele se sente mais seguro, ele precisa ter a segurança, o colaborador precisa ter a segurança de que o que ele está fazendo está certo ou não, porque imagine que, de repente, num determinado momento, você decide desligar o colaborador. E aí você simplesmente chama ele na sua sala e diz, olha, Anali, agora o nosso contrato terminou, né? Tô rescindindo o contrato com você, você está demitido. Você, poxa, como assim tô demitido? Mas do nada... Tava tudo bem? Tava tudo bem até agora, você não me falou nada. E eles vão colocar a responsabilidade no líder e estão certos disso. Então, quando você faz, você cria uma equipe mais estruturada também, uma equipe mais unida, engajada, porque eles sabem o que eles precisam fazer. E cada um com as suas particularidades, vão observando os pontos que precisam mudar. Então, não é porque um colaborador tem um comportamento que não é legal que o outro também vai ter. Não. Cada um é diferente. E através disso, você também consegue melhorar ainda mais
os teus protocolos, né? Eu sei que você tem os protocolos ali. Imagina se você tiver um colaborador que constantemente está recebendo um retorno do que ele faz de legal e do que ele faz que não é tão legal assim, mas que é passível, né, de vocês mudarem. Ele vai tendo esse engajamento, você não perde esse colaborador, você vai ter ele sempre do teu lado, porque ele sabe que a qualquer momento ele pode contar com você, porque você é aquela pessoa que vai orientar, que vai corrigir, mas você também vai dar apoio, vai dar suporte, vai elogiar, e é isso que a gente quer. Nós queremos sentir o quê? Pertencimento, que a gente pertence àquele local que você tá. Eu sou visto aqui, né? Eu faço parte disso aqui, eu não sou um número, eu não sou um qualquer que tô aqui picando cebola. Isso, Né? e você coloca eles do teu lado, né? Isso, na verdade, é uma consequência, né? Você não pode fazer um feedback com esse objetivo, eu quero trazer as pessoas para mim. Não, você vai fazer isso como um processo de amadurecimento teu e da equipe. E o amadurecimento é uma coisa que a gente percebe muito grande, tanto nosso quanto da equipe. O quanto nós amadurecemos quando a gente tem esse processo de feedback. E eles também se sentem disponíveis para falar contigo aquilo que precisa, né? Se em algum momento a gente também pisa na bola, eles podem vir e conversar, olha, tal coisa aqui não ficou legal, ó. Foi feito dessa forma, mas não tá legal. Como eu falei ali, essa questão, ó, o protocolo tá nessa ordem, mas na prática não funcionou. Vamos trocar? A gente quer que aquilo, que a empresa, que o nosso setor, ele cresça. Só que ele só vai crescer quando as pessoas crescem. E se nós não dermos oportunidade e a gente não amparar esse colaborador, ele não vai crescer. Se o líder não se preocupar com as pessoas que estão com ele, não sobra nada para ele se preocupar. Se ele não colocar a energia dele para cuidar das pessoas, não tem o que ele fazer na empresa. Ele precisa alimentar, né? Tudo precisa ser alimentado para que aconteça um crescimento, né, Meire? Exatamente. E o ponto-chave, então, do feedback, tá? Para eu concluir aqui essa parte, é alinhar futuras ações. Se você fizer um feedback sem alinhamento, não adianta. Uhum. Então, se você está fazendo um feedback positivo de algo legal que ele fez, olha, isso está muito legal, continua assim. Você está alinhando a futura ação, continua assim. Se não está legal, se ele fez algo, de repente ele vai atender um cliente, se atrapalhou, ficou nervoso, não recebeu bem, não fez da forma como deveria. Olha só, eu notei essa situação, chegou o cliente ali, de repente você ficou nervoso, se atrapalhou um pouquinho e teve tal atitude. Então você está avaliando o comportamento. Mas você percebe o impacto disso? De repente o cliente pode não se sentir acolhido, ele pode não querer voltar mais aqui. É verdade, ó, você falou isso daí, é verdade. Então, o que você vai fazer da próxima vez? Eu vou cuidar para atender melhor, né? Ou eu não vou resolver essa situação urgente antes de chegar um cliente, sei lá, tô alucinando aqui, tá? Mas qualquer coisa que caiba aí na realidade de vocês. Então, você precisa alinhar as ações. Se é um feedback positivo, continua. Se é um feedback corretivo, como nós vamos fazer para que isso não aconteça? De repente, também é uma oportunidade que você tem de fazer um treinamento melhor, de revisar algum processo. Esse feedback para alinhar ações, esse que é o fórum diário, que nós fazemos diariamente, nós rodamos o ciclo gás e fazemos esse alinhamento da equipe, né, de atitudes e afins em diversos setores, em todos os setores, salão, cozinha. Então isso é feito diariamente e é extremamente importante, e depois demora um pouco para entrar, para que a equipe, os gestores absorvam essa nova forma de atuação, né? Mas depois que isso acontece, os parafusos vão se ajustando, a coisa fica extremamente orgânica e dá um resultado maravilhoso, sempre. Exatamente, porque o colaborador precisa entender o que a gente quer, né? Eles não têm bola de cristal. Se você não falar, eles não vão entender. Da mesma forma que se o colaborador tá com algum problema, se ele não te sinalizar, você não vai saber. Mas precisa ter essa abertura, você precisa ser receptivo e proporcionar para ele um ambiente onde ele possa colocar o que ele quer, onde ele consiga trazer também as dores dele, né? Às vezes a gente acaba aprendendo, né? Você sempre vai aprender, na verdade, né? Às vezes você acaba sabendo uma história do colaborador, algo de vida que você não sabia. E é também um momento onde tem uma troca ali, onde vocês se conhecem, onde você conhece as alegrias, as tristezas, as dores, os desafios. Sempre faz parte. E ali a gente, né, são dois seres humanos que querem evoluir, crescer, melhorar a sua empresa, melhorar o negócio, um precisa do outro.
Então, é um aprendizado para todo mundo. E o alinhamento dessas ações é importante tanto nesse bate-papo ali, né, que vocês fazem todos os dias, e também, na verdade, neste feedback a cada 2 meses. A gente precisa alinhar. Não adianta a cada 2 meses eu ficar falando a mesma coisa para o colaborador sem que a gente trace juntos um plano de ação. Porque se eu estou colocando para ele uma situação que eu não estou gostando, tá? Eu preciso também ajudar ele a trabalhar isso. De repente é um treinamento, de repente é um curso. Eu preciso ajudar ele a sair daquilo. Exatamente. Meire, deu nosso horário. Pessoal, alguém tem alguma pergunta aí? Eu vou dar uma olhadinha aqui. Passou uns ois que eu não dei. O pessoal tá aqui. Ei, tô aqui também. Vamos ver quem. Marcos Zanoni, que bom que você tá aqui. Seja bem-vindo. Alzira Montenegro, que bom, tô muito feliz que você tá aqui. O pessoal do Gás tá aqui em peso, hein, Meire? Boa! Vamos ver. Alguma pergunta, pessoal? Ó, a Caroline tá dizendo que tá muito cedo. Acho que não dá tempo dela sair do trabalho e vir pra nossa live. Grécia, obrigada. Ela disse que tá ótimo. Estamos muito felizes. Vai, Marcos, tem uma pergunta. Diz pra nós. Obrigada, expertise de gestão, não sei quem é. Sobre feedback imediato, Marcos quer saber. Marcos, qual que é a tua dúvida exatamente? Como fazer esse feedback imediato? Será que é isso? Fale mais alguma coisa para nós, Marcos. Creio que sim, acho que para fazer esse feedback imediato. Nós acabamos falando um pouco do feedback do método GAS, né? Que nós rodamos o ciclo GAS diariamente, fazemos fóruns diários para acertar o que aconteceu no dia anterior. E queimou, tem que trocar uma lâmpada do salão. Beleza, anota aqui, ó, pessoal, tem que trocar uma lâmpada do salão. Amanhã, pega o que tinha que ter sido feito, né? O que acha do feedback diário? O que acha do feedback imediato? Necessário, não tem o que fazer. Tanto o positivo quanto o feedback de correção. Se você tem um colaborador que está contigo, ele está fazendo algo que tá legal, aproveita o embalo daquele momento e elogia. Aproveita e elogia. Cuida para não elogiar sempre a mesma pessoa, né? Os colegas vão perceber. E quando você precisa fazer um feedback de correção, se é algo urgente, que você sabe que não tem como esperar, você precisa corrigir também. Só que você não vai corrigir na frente de todo mundo. Você vai conversar, se esse colaborador tem um líder imediato, você pode conversar com esse líder imediato. E se é algo realmente que é para agora já, você vai ter que intervir ali. Tá? Mas você vai intervir, não vai chegar gritando, você tá fazendo errado. Não. Ó, vamos rever aqui, né? Você vai com jeitinho, conversa com a pessoa, reformula o que precisa ali, e aí depois chama num cantinho e conversa exatamente para que não tenha uma exposição grande ali, desnecessária, né? Às vezes acontecem coisas que são desnecessárias. Então é muito importante de avaliar. E não ficar colocando o dedo na ferida, né? De repente você tá lá numa outra reunião, lembra disso que aconteceu e diz, porque eu lembro que o Marcos tal dia fez tal coisa. Não, a gente vai tratar a situação, né? É muito importante que você resolva, quando surge algo urgente, você vai resolver a situação. Quem fez ou não fez ali não faz mais diferença. Você precisa treinar para que isso não aconteça mais, né? Corrigir e treinar para que não aconteça mais. Ele colocou um joinha. A Maura está dizendo que está aplicando o método lá no Canadá. Olha que delícia, está lá no meio da neve aplicando. Dá o feedback aí para a neve. Gente, dá o feedback da live aí também, foi boa. Olha, o pessoal está dizendo ok, a Caroline amou. Alguém disse parabéns, meninas. Expertise de gestão Família H, sempre junto. Família H, se vocês têm algum pedido de live, porque a Meire é especialista nessa parte de liderança, de tratar com equipe. Então, se vocês têm algum assunto, né? Nós estávamos pensando em fazer uma live só sobre contratação. Então, se vocês têm alguma necessidade, mandem para mim ou para ela inbox, que a gente já alinha uma live sobre esse assunto especialmente. Pode ser... Meire, eu tô ficando abusada com você, eu nem te pergunto. Desculpa!
Pode ser. Eu acho que a gente não faz mais live. Acho que quando a gente conversa, eu vou começar a gravar, porque daí a gente não gagueja, não erra a palavra, fica uma coisa super leve, né? Ah, gente, acontece, ó. A vida é assim mesmo. Já estamos vencendo um desafio de fazer aqui, ó. Vamos em frente. Eva, ó, a Margarita tá aqui, eu não vi que você entrou, ela te elogiou muito, ela gostou muito da outra live. A Margarita lá do Uruguai, Meire. Opa, obrigada! É, querida, que bom que você tá aqui, estamos muito felizes. Estamos. Mas, olha, da minha parte, é isso. Tenha uma excelente noite. Nós vamos alinhar uma próxima. Vamos aguardar o feedback de vocês sobre alguns assuntos. Nós temos essa ideia sobre contratação, porque contratar bem é bem mais fácil que depois precisar demitir, não é isso? Exatamente. O custo de uma demissão é gigantesco e a gente não faz essa conta, não, hein? Não, mas ó, sem spoiler, Meire. Meire, agora se despede, eu já dei boa noite. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo, gente. Vai, muito Meire. obrigada. Boa noite para todo mundo. Obrigada por vocês estarem participando aqui com a gente.